Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre como aplicar a metodologia de gerenciamento de riscos. No vídeo de hoje nós vamos ver como responder aos riscos, preenchendo as abas plano de ação, plano de contingência e definindo um prazo para monitoramento dos eventos de risco. Vamos lá? Bom, então nós vamos definir uma resposta ao risco, mas para fazer isso nós precisamos avaliar o nível do risco. Neste caso, nós vamos avaliar o nível do risco residual, né? Porque já considera os controles existentes. E onde é que nós vamos ver isso? Ainda na aba avaliar os controles existentes. Vocês vão ver aqui, ó, na coluna AA até AD. Bom, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter a nova probabilidade, o novo impacto e o nível do risco residual. Em uma avaliação qualitativa, a gente tem aqui o risco pequeno. E qual é o parâmetro? Qual vai ser a nossa base para fazer essa avaliação? A gente vai deixar uma matriz aqui que está lá no nosso plano, para que vocês consigam checar o nível de tolerância a risco e as orientações do que fazer em cada nível de risco. Bom, aqui deu pequeno. O que diz lá na nossa matriz? Diz que o risco pequeno, ele é tolerável pela administração. Só que, se o impacto for 4 ou 5, carece da definição de um plano de contingência. Não é o nosso caso. Por quê? Porque aqui, ó, novo impacto, deu 2. Sendo assim, a gente não vai precisar definir um plano de contingência. Se, por exemplo, fosse 4, 5, a gente precisaria definir um plano de contingência. Lembrando que plano de contingência visa mitigar os impactos gerados pelas consequências, considerando a materialização do evento de risco, certinho? Não é o caso aqui. Então, se é um risco tolerável, eu, por exemplo, como gestora, eu posso aceitar esse evento de risco. E onde é que eu vou informar isso? Eu vou vir aqui, nessa aba plano de ação da planilha, eu vou clicar nela. Percebam que aqui, ó, tem resposta ao risco, na coluna J da aba plano de ação. E vou definir uma resposta ao risco. Nesse caso, eu vou aceitar que está dentro do nível de tolerância, eu compreendo que os controles existentes, eles já são suficientes e aqui, plano de ação, os demais campos, não precisa preencher, já que você aceitou, então você não vai definir um plano de ação. E na aba plano de contingência, o que nós vamos fazer? Bom, como eu optei por aceitar e considerando que o impacto que nós vimos anteriormente era 2, ou seja, estava ali dentro ainda do nível de tolerância a risco da instituição, não era 4 ou 5, onde é recomendado um plano de contingência, então nós não vamos também definir um plano de contingência, porque entendemos que os nossos controles internos são suficientes para poder mitigar o impacto do evento de risco, caso ele venha a se materializar. Então, neste caso, onde a resposta de risco é aceitar, eu não vou precisar também preencher o plano de contingência. Bom, e na aba monitoramento, nós vamos informar aqui uma periodicidade para revisar, para monitorar esse evento de risco. Apesar de ele estar dentro do apetite a risco da instituição e ser um risco que nós estamos optando por aceitar, a gente precisa revisar periodicamente, né, esse evento de risco. E a gente vai definir aqui entre diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Lembrando que quando a gente for fazer esse monitoramento do evento, a gente meio que monitora também outros dados que sejam relevantes do processo, tá bom? Meio que revisa ali, roda o ciclo PDCA. Então, vamos para o nosso segundo exemplo de avaliação e resposta aos eventos de risco. Bom, aqui na aba Avaliar Controles Existentes, nós vamos identificar aqui na coluna AA a nova probabilidade, AB, novo impacto e AC, o risco residual. Nós vamos avaliar esse risco residual para que nós possamos definir qual resposta atribuir a ele. Então, percebam que deu 9. 9
E a descrição do risco residual é que ele é um risco moderado. Segundo a nossa matriz de nível de tolerância a risco, é um risco considerado em situação de atenção, que o custo-benefício da implementação de uma ação precisa ser avaliado. Então agora nós vamos para a aba plano de ação, que é lá que nós vamos de fato atribuir uma resposta a esse evento de risco. Bom, percebam que aqui na coluna H tem duas causas que possuem a probabilidade de ocorrência, uma considerada 4, que é a alta, e aqui 5, muito alta. Lembrando que nós podemos atribuir nas respostas evitar, mitigar, transferir e aceitar. Aqui nós vamos definir mitigar, porque nós queremos tratar estas causas. E para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir um plano de ação. Um plano de ação visando a mitigação da probabilidade de ocorrência dessas causas. Então nós vamos definir aqui a ação que nós vamos desenvolver. Qual o objetivo dessa ação? Então só temos duas opções, ou é adotar um controle novo, ou é melhorar um controle existente. Qual unidade se dará a ação? Qual o responsável? E aqui a gente pede para colocar o nome mesmo do responsável. E como será implementado? Podem detalhar o máximo possível em como será implementado. Intervenientes podem colocar as unidades que vão contribuir com a implementação dessa ação. A data de início, que é a data que vocês vão começar a implementar, não é usar o plano de ação, já é implementar esse plano de ação. E a data de conclusão, que é a data que vocês acreditam que vão conseguir finalizar a implementação, deixar esse plano de ação disponível para ser utilizado no processo, no decorrer do processo. E o status, o não iniciado, entendam como previsto, uma ação prevista que está dentro do prazo, então coloquem como não iniciado. Em andamento, são ações que vocês já iniciaram, mas ainda não finalizaram. Concluído, para ações que já estão sendo executadas na unidade, porque vocês já implementaram. E atrasado. Nesse caso aqui, como a gente está definindo um novo plano de ação, visando melhorar um controle existente, nós vamos colocar aqui como não iniciado, é algo que nós vamos ainda aprimorar na instituição. Da mesma forma, eu fiz para essa outra causa que tem a probabilidade de ocorrer muito alta. Então, percebam que aqui tem a resposta, mitigar, na coluna J, e logo em seguida eu priorizei as causas que nós vamos tratar aqui. E plano de contingência, tem a próxima aba, eu vou clicar aqui, plano de contingência. O mesmo raciocínio, eu vou priorizar também. Percebam que aqui já puxou a resposta ao risco, né? E se atentem que os campos que precisam ser preenchidos estão destacados em vermelho, tá bom? E aqui nós temos essa consequência, perda dos dados levantados. Então, ela teria um impacto considerado 4, né, alto. E aqui nós definimos um plano de contingência, que seria a recuperação desses dados levantados. Nós adotaríamos um controle novo, porque na instituição ainda não ocorreu de nós perdermos alguns dados do processo de implementação da gestão de riscos. Então, todos os dados levantados, eles ainda continuam. Mas se ocorrer, nós definimos aqui um plano de ação. A unidade que se dará essa ação, o responsável, a descrição de como fazer, como realizar esse plano de contingência, e aqui os intervenientes, quem vai contribuir para aplicar esse plano de contingência, para executar esse plano de contingência. E quando, né, em que momento? Já vai ser de imediato? Detectou? A gente já vai tomar providências? Ou não? Ou espera ali uns 30 dias, alguma situação. Nesse caso, nós colocamos aqui imediatamente a identificação da perda dos dados.
Mas pode acontecer de um outro processo ou de vocês ser em uma situação diferente, né? Vocês precisarem esperar um determinado período para poder tomar uma determinada providência. Então, vai conforme a especificidade de cada processo. E por fim, o monitoramento. Nesse momento, nós só pedimos a definição de um prazo para monitorar esse evento de risco. Então, vocês vão clicar na aba monitoramento e definir aqui. Esse prazo pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Não pode ser mais do que anual, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!